Ele fazia então assim oportunidade para atacar, e agora cerca a cidade de Dotã, cerca aquela cidade onde morava o profeta, dizendo: ninguém vai sair dessa cidade, ninguém vai entrar nessa cidade, senão eu matarei todos que estão aqui nessa cidade. E olha que coisa impressionante, diz a palavra de Deus, que verdadeiramente aquela cidade onde estava o profeta, ele fez um grande espetáculo cercando aquela cidade. A cidade de Dotã era uma cidade pequena, não era uma cidade grande, e o rei da Síria fez um grande espetáculo cercando aquela cidade pequena, para dizer: eu sou poderoso e essa cidade é pequena, eu sou grande e essa cidade é pequena, não é? Eu sou poderoso e a cidade vai cair, eu sou poderoso e a cidade vai ser destruída. E a Bíblia diz lá no verso 15, que de manhã o moço de Deus se levantou. Acompanhe comigo aí, 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Eu estou contando a história para você, para a gente tirar algumas lições. 2 Reis 6,15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com carros e cavalos. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Quando aquele moço se levantou cedo, ele viu toda a cidade cercada, e ele sabia que era por causa de Eliseu, o profeta, que estava contando para o rei tudo o que o rei estava fazendo. E estava contando ao seu rei, o rei de Israel. E diz a palavra de Deus aqui que aquele homem disse: o que nós vamos fazer? Estamos cercados, estamos com problema, estamos com dificuldade. Você sabe o que significa o moço de Eliseu? O moço de Eliseu representa aqueles homens, aqueles meninos, né, aqueles jovens que ficavam ao lado do profeta, e eles serviam o profeta, eles eram como filhos espirituais do profeta. E aquele moço levantou cedo e teve aquela visão, e encontrou um problema, e diante do problema, ele recuou na sua incredulidade. Agora olha só, você levanta cedo, você vê um exército cercando a sua casa, não é? Cercando o seu emprego, cercando a sua família, não é? Cercando tudo isso, e você diz: ai meu Deus, o que eu vou fazer? Você tem dois passos. Você pode fazer como aquele menino fez, não é, que ele não era muito desenvolvido em fé, ele teve incredulidade. Ou você pode fazer como o homem de Deus fez. Ele começou a orar a Deus e dizendo: Senhor, aqui estão os homens cercando a cidade, mas eu quero saber aonde é que estão os seus carros, aonde é que está o teu poder, aonde é que está a tua unção, aonde é que está o teu exército celestial, aonde é que estão os teus anjos, aonde é que está a tua manifestação, porque eu sei que maior é o Deus que está conosco do que aqueles que estão lá do outro lado das muralhas. Aquele homem, ele tinha duas decisões: ou ele juntava a sua fé junto com aquele menino, dizendo: olha, estamos mortos. Ou ele pegava e dizia: não, eu quero saber aonde está o nosso Deus. E a Bíblia diz que aquele homem, Eliseu, ele teve fé para escutar a Deus, ele teve fé para dizer: olha, Deus está me falando, Deus está me dizendo, Deus está conversando comigo. Irmãos, nós temos que ter uma coisa na igreja do Senhor: temos que ter fé que Deus fala conosco. Louvado seja o Senhor. Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visões, Deus fala através da manifestação, Deus fala conosco quando viajamos, Deus fala através de uma frase que uma criança nos diz, Deus fala através do carro quando nós cantamos louvores. O nosso Deus se manifesta, aleluia, e Deus fala. Teve um dia que um moço falou assim: eu não acredito que Deus fala. Você quer ver como Deus fala? Um certo dia você entrou na igreja ou estava na rua, eu não sei qual é a tua história, né? Cada um tem uma história, mas a maior parte de nós chegou a esse lugar ou a um lugar semelhante a esse e começou a escutar um louvor, começou a escutar a palavra, e de repente você estava lá no seu banco desgraçado, cheio de pecado, cheio de problema, com incredulidade, mas algo começou a mover dentro de você, o louvor começou a trabalhar, a palavra começou a trabalhar, e você nem sabe explicar direito, mas você levantou a sua mão, saiu do seu lugar e veio até a frente. Muitos vieram chorando, muitos vieram pesados, mas ao sair desse lugar, foram abençoados pela poderosa mão do Senhor, porque Deus falou com você. Porque Deus fala. A palavra de Deus diz, não é, que Deus falava com Eliseu. E a palavra de Deus também diz que ao ver as lutas espirituais, Eliseu tomou posse de ver o reino de Deus. E é interessante isso. Abra a Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 6,
verso 16, a Bíblia diz assim: e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o moço olhou e disse: cadê? Que eu não estou vendo nenhum soldado, não estou vendo ninguém. Você está olhando para o lugar errado. Irmãos, há muitos momentos na nossa vida que nós temos que olhar para o lugar certo. O lugar certo do cristão olhar é olhar para cima, louvado seja o Senhor. Temos que olhar para cima. Eliseu olhou para cima. O moço olhou nessa distância, nesse nível. E Eliseu começou a olhar para cima. Eliseu começou a olhar para Deus. Eliseu começou a olhar para o lugar celestial, para os anjos do Senhor, para a presença do Senhor, para a glória do Senhor. Ele começou a olhar para o exército do Senhor. A Bíblia diz que Eliseu estava se referindo aos exércitos celestiais. E a Bíblia fala que ele começou a olhar para a vitória do Senhor. Os exércitos dos arameus não eram suficientes para aquilo. E louvado seja Deus, Deus feriu de cegueira aquele pessoal. Eu queria tirar algumas lições práticas desse texto. Primeiro, nós precisamos ter a visão de carros e de fogo ao nosso redor. Irmãos, nós precisamos urgentemente, no meio da igreja, ter aquela visão de que há carros de fogo, que há agentes de Deus ao nosso redor. Que os anjos do Senhor, sim, eles acampam ao nosso redor. Sim, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Eles nos protegem, eles nos abençoam. E Eliseu, sabendo disso, começou a olhar para cima. Primeiro, precisamos ter a visão de que carros de fogo estão ao nosso redor. Nós não podemos ser míopes espirituais, não podemos ter uma visão embaçada, não precisamos nos assustar com o cerco, mas olharmos para o Senhor e vermos o que o Senhor está fazendo na região celestial ao nosso redor. Temos que ter a visão do milagre, a visão da grandeza, a visão das coisas belas de Deus, a visão do sobrenatural, a visão de que Deus se manifesta, a visão de que há algo sobrenatural de Deus acontecendo essa noite, por exemplo, nesse lugar, por exemplo, ou quando você entra no seu carro para ir na empresa, há algo sobrenatural de Deus te acompanhando naquele lugar. Talvez muitos ali na empresa se levantariam contra você, mas por causa dos anjos de Deus, eles são detidos e a glória é do nome do Senhor, que realmente o Senhor se manifesta. Talvez muitos, numa viagem que você está fazendo, eu me lembro de um dia em que eu estava viajando e quase aconteceu um acidente feio, e o pastor, quando foi orar comigo, disse: eu vi Satanás enviar um emissário, mas eu vi também quando Deus enviou os seus anjos e protegeu o seu carro, James, louvado seja o Senhor. Quantas vezes nós nem percebemos, e o nosso carro está sendo protegido pelo Senhor. Segundo Reis 6,17 diz: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que tu abras os olhos para que veja. Aleluia. E a Bíblia diz: e o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos de carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia, louvado seja o Senhor. Muitas vezes nós temos que pedir isso: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver. Diga comigo essa frase, amém? Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver. Diga mais uma vez, diga: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver. Irmãos, isso é tão importante, porque eles eram vencedores, mas ele não tinha visto aquilo. Aquilo que estava acontecendo, que se levantaram contra eles, iria glorificar o nome do Senhor, mas eles não estavam vendo. Eles não estavam vendo que a glória de Deus estava se levantando ao redor deles. Eles não viram, aquele moço não viu aqueles carros e cavaleiros. Ele não viu, mas não é porque ele não viu, é que não estava acontecendo. Então, na verdade, ao nosso lado sempre tem um vento do Senhor que sopra sobre a nossa vida. Ao nosso lado sempre tem muitas vezes uma tentativa do inferno se levantar, mas sempre tem o leão da tribo de Judá que protege as suas ovelhas. A Bíblia diz que o anjo do Senhor está ao nosso redor. A Bíblia diz que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo estavam ao redor de Eliseu. Louvado seja o Senhor. Quantos pode dizer amém a essa palavra? Olha o que diz em 1 João 4,4: porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Como se pode dizer amém?
Muitas vezes a vitória está aonde você não consegue ver. Essa é a segunda lição. Às vezes a nossa vitória está aonde nós não conseguimos ver. Às vezes a nossa vitória está naquilo que você não está vendo. A palavra de Deus diz que aquele menino não conseguiu ver os carros, não conseguiu ver os cavalos de fogo, e não conseguiu ver os exércitos de Deus, mas os exércitos de Deus estavam lá, os cavalos de fogo estavam lá, e a presença do Deus Todo-Poderoso estava lá. Amados, o ser humano, às vezes, conforme vai envelhecendo, ele vai perdendo um pouco da sua visão. Muitos chegam aos 40, 50, estão sãos, maravilha. Mas alguns já vão usando um aparelhinho que a gente consegue colocar, às vezes, na frente do olho para enxergar melhor, ver mais de perto, não é verdade? E às vezes nós